Boa noite. Hoje nós vamos falar mais uma vez do livro As 5 Linguagens do Amor e hoje falando do capítulo 2, que é Mantenha o Tanque do Amor Cheio. A princípio, gente, como eu não consegui fazer a live semana passada por conta do grande feriado que nós tivemos na semana passada e também porque eu fiz uma cirurgia e estava me recuperando, embora ainda não estou 100%. Então, se eu deixar escapar algum comentário aqui porque eu não vi, me perdoem, mas eu não estou enxergando 100% ainda e não posso mais usar meus óculos, então é um período de adaptação. Mas depois eu vou deixar a live salva por 24 horas, vou revê-la e faço como eu fiz da vez passada, volto aqui e respondo algumas pessoas que eu deixei passar no nosso ao vivo, tá bem? Bom, então vamos começar. Esse capítulo, basicamente, ele vende ao leitor a importância de se manter o tanque do seu parceiro ou da pessoa com a qual você se relaciona abastecido. Ele vende essa ideia e promove algumas reflexões do porquê isso é importante, do porquê que é importante a gente manter o tanque abastecido. Quando eu li o capítulo, eu achei ele bastante simples, mas eu acho que tem muita coisa para a gente falar a respeito, principalmente no que diz respeito a amor e porquê dessa importância de você abastecer as pessoas que se relacionam com você. Então, eu separei alguns conceitos aqui. Primeiro, eu quero começar a nossa discussão perguntando para vocês o que é amor para vocês. Para quem está aqui comigo agora ao vivo, me respondam. E para quem está vendo a reprise, me mandem direct me dizendo o que é amor para vocês. Como que vocês, se existisse um dicionário próprio e singular, de que forma vocês descreveriam a palavra amor? De que forma vocês dariam significado a isso? Qual o significado de amor para vocês? Bom, acho que amor é um termo bastante singular, não é mesmo? É muito subjetivo e por isso eu trouxe alguns conceitos teóricos para a gente discutir sobre amor e sobre a origem dessa palavra e desse conceito. Para começar, eu gostaria de falar sobre o conceito de um psicólogo humanista chamado Schopenhauer, sempre me confundo para falar esse nome, e é um conceito bastante diferente do que a gente está habitualmente acostumado, porque ele não é romantizado. Embora eu seja uma pessoa extremamente romântica, gente, que tendencio sempre pelo romantismo e pela filosofia, eu acho que é importante a gente começar a buscar conceitos diferentes e a origem, principalmente. Schopenhauer defende que o amor nada mais é do que um sentimento ou uma emoção de fundo biológico. Na verdade, ele diz que o amor é um instinto disfarçado por natureza para que a gente dê continuidade à nossa existência, ou melhor, para que a gente dê continuidade à nossa espécie. Então ele diz que o amor nada mais é do que um desejo, um instinto, um impulso de continuidade da espécie. Ele defende esse conceito. Ele diz então que para a gente se imortalizar e que para dar continuidade à vida, a gente precisa se reproduzir. E se a gente precisa se reproduzir, a gente precisa se vincular a um parceiro. E para a gente se vincular a esse parceiro e então reproduzir como objetivo fim, a gente precisa se apaixonar, a gente precisa amar. Então é um instinto disfarçado para a sobrevivência humana. Bom, se isso é isso, como que a gente faz as nossas escolhas, não é verdade? Se esse conceito que ele apresenta é um conceito real, então qualquer um serviria, não é mesmo? Então por que a gente escolhe tanto? Por que a gente tem tantos critérios para escolher o nosso parceiro, a nossa parceira, ou a pessoa com quem a gente se relaciona? Ele também defende que justamente por conta da sobrevivência da espécie, a gente escolhe aquele que é diferente de nós.
ou seja, aquele que tem genes ou personalidade que vai complementar a nossa em busca de alguém, da reprodução, de alguém que é melhor do que a gente, evoluindo mesmo na espécie. É um conceito bastante discutível, né? Que eu confesso para vocês que não é o meu preferido, mas eu achei importante trazer aqui para a gente começar a pensar no porquê que o amor é importante. Afinal de contas, a gente nunca pode desprezar a nossa evolução enquanto espécie humana. E a gente carrega na nossa genética mesmo conceitos e importâncias e formas de se comportar que são extremamente primárias. Então, por isso que eu achei importante trazer alguns conceitos aqui para vocês. Bom, trazendo um conceito filosófico, eu gosto muito do conceito de Platão, que dá origem, inclusive, ao termo amor platônico. Platão vai muito ao encontro do que Schopenhauer fala, né? Ele também acredita que o amor é um desejo de imortalidade, que a gente se vincula ao outro para que se torne imortal, para a reprodução da espécie e consequente imortalidade. Esses dois pensadores, dizendo assim, eles defendem o amor enquanto desejo. Eles colocam o amor e o desejo na mesma categoria. Coisa que eu discordo em um nível e coisa que eu concordo em outro nível. Então, me digam aí, o que vocês acham? Vocês concordam que o amor é similar à emoção ou ao sentimento de desejo? Vocês colocariam os dois na mesma categoria? Eu vou dizer mais pra frente porque que eu defendo, ou melhor, porque que eu concordo parcialmente com esse conceito, tá bem? Mas, basicamente, eles colocam o amor e desejo como o mesmo sentimento. Bom, pra gente continuar, eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Eu acho que é uma pergunta que está em algum... Não está no livro, não. Eu li em outro livro que complementa esse que eu estou estudando. Opa! Deixa eu tirar o carregador aqui para ir melhor, gente. E que complementa esse para trazer os conceitos aqui para vocês. Bom, antes de fazer essa pergunta, eu queria trazer para vocês o conceito de amor enquanto questões sociais, né? Enquanto evolução da espécie, mas na questão social mesmo. Por que o autor desse livro, As 5 Linguagens do Amor, ele defende tanto que a gente precisa estar abastecido, que a gente precisa se sentir amado para que a gente tenha força e vitalidade para conduzir a nossa vida nas diversas áreas? E por que isso é importante para a gente? Por que se sentir amado é vital? Se a gente for pensar na nossa evolução mesmo enquanto espécie, nós somos seres sociais. A gente precisa do outro para sobreviver, em primeiro lugar, e depois para viver, né, de forma generalizada. Se a gente for pensar lá nos primórdios, a gente precisava viver em grupo para nossa sobrevivência mesmo. E para que a gente pertencesse ao grupo, a gente precisava agradar, a gente precisava ser aceito. E cada um encontrava um jeito de obter essa aceitação. Afinal de contas, não ser aceito era ser banido do grupo. E ser banido do grupo era igual não sobreviver. E a gente carrega também esse comportamento ao longo da nossa vida, né? Afinal de contas, nós somos a evolução de algo que começou há muito tempo atrás. Bom, trazendo esses 3 conceitos, o conceito de evolução da espécie, o conceito de Schopenhauer e o conceito de Platão, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você acha que é possível ser feliz sozinho? Respondam aqui para mim. É ou não é possível ser feliz sozinho? Estão tão caladinhos? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Ai, gente, eu não arrastei os comentários pra cima. Olha que paca que eu sou. É possível viver sozinho, gente? É possível ser feliz sozinho? Bom, algumas pessoas possivelmente responderiam que sim. Outras responderiam que não. Mas para essas que responderiam que sim, que é possível ser feliz sozinho, eu tenho uma outra pergunta, que é possível viver sozinho? Pode ser que você também dê sim a essa resposta, a essa pergunta, né? Não, é possível viver sozinho. Mas mesmo que você viva sozinho e feliz hoje, você tem na tua memória outras pessoas.
acontecimentos que outros fizeram parte. Você não foi sozinho a vida inteira. Se você tivesse sido sozinha a vida inteira, você não estaria aqui ouvindo essa live hoje. Porque em algum momento da tua vida, e num momento bastante significativo e importante, você precisou do outro para viver. Bom, e trazendo esse conceito de que a gente precisou do outro para viver, eu sei que as ideias podem estar um pouco embaraçadas, gente, mas eu vou voltar aqui para falar com vocês sobre cada um desses conceitos num outro momento. Acho que não é o momento agora, quando a gente está estudando o livro, porque senão ficaria extremamente longa a nossa live e, enfim, a gente precisa percorrer todos os capítulos e a gente ainda vai chegar no lugar mais interessante, que é quando começa propriamente a falar das 5 linguagens do amor, para que a gente consiga fazer a identificação da nossa e daqueles que convivem com a gente. Mas eu acho legal a gente trazer, que eu sempre falo aqui para vocês, do conceito do psicodrama, mas que é um conceito da psicologia de forma geral, cada um falando do seu jeito, né? Cada um falando de acordo com a sua abordagem e com a sua teoria, mas que a gente fala muito do nosso modus operandi ou da nossa lógica afetiva de conduta, que é constituída com as nossas vivências lá a partir da nossa primeira infância, né? A partir das primeiras relações que a gente estabeleceu na vida. E como eu defendo aqui que ninguém vive sozinho, eu vou explicar para vocês por quê e vou trazer as fases do desenvolvimento infantil para justificar por que a gente fica travada às vezes em algumas, ou uma em específico. Claro que eu não posso desprezar nesse momento a psicanálise, embora eu não seja psicanalista e nem... Mas foi lá que tudo surgiu, é lá que tudo começa, e eu não desprezo Freud, muito pelo contrário, né? Eu sou muito grata a ele porque tudo foi construído a partir da teoria que ele nos trouxe. O psicodrama também tem uma abordagem bastante parecida, analisando o desenvolvimento infantil para justificar o nosso comportamento relacional, e é por isso que eu vou trazer aqui alguns conceitos do nosso desenvolvimento infantil para fazer uma analogia, uma associação com a forma que a gente se relaciona hoje e vocês vão me dizendo se tem sentido, ok? Bom, quando a gente é bebezinho, gente, bebezinho mesmo, quando a gente nasce, todo bebê tem medo do abandono. E por que ele tem medo do abandono? Porque é através da companhia do outro ou dos cuidados que o outro destina a ele e, consequentemente, o afeto que o outro dispõe para que cuide dele, que ele sobrevive. Então, todo bebê precisa do amor da outra pessoa para sobreviver. É assim que todo mundo começa. É assim que a gente começa a se desenvolver na vida. Isso lá nos primeiros, eu digo até 1 ano e meio de idade, é assim que a gente se relaciona. A gente se relaciona com o medo do abandono. E até achando que o outro é parte da gente ou uma extensão da gente. A gente não reconhece o outro como alguém separado da gente. A segunda fase começa entre 1 ano e meio e 4 anos. Eu chamo essa fase, embora não faça parte, não é um conceito psicodramático, mas essa parte é um momento, é uma fase narcísica. O que eu quero dizer como narcísica? Narcísica porque o amor é por mim mesma, ou por mim mesmo. O amor só diz respeito à necessidade que eu almejo. O outro é só alguém que atende às minhas necessidades. Nessa fase, a criança é até um pouco manipuladora, né? Para conseguir aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, aquilo que ela objetiva. Então, essa é uma fase de um amor bastante narcísico, que é destinado só a mim, sem me importar muito com o outro. Nessa fase, eu ainda não me percebo agindo. Eu só exijo do outro, ou só objetivo na minha relação com o outro, o meu bem-estar, o meu cuidado e as minhas necessidades atendidas. A próxima fase é a fase que começa entre os 4 anos e meio e os 6 anos. Nessa fase, a criança já começa a simbolizar o amor. O que eu quero dizer com isso? A criança começa a perceber que o amor tem um símbolo, que o amor tem algo externo a ela. E aí ela começa a deixar um pouco esse amor narcísico de lado. Ela começa a perceber que quando ela não devolve
aquilo que fazem por ela, ela sofre consequências. Quer um exemplo básico disso? É uma criança, se até 1 ano e meio, entre 1 ano e meio, 3, 4 anos, a mãe chama ela e fala assim, a mãe é o cuidador, né? Seja quem cuida dessa criança, chama ela e fala, vamos tomar banho? A criança sai correndo, ela não quer nem saber. Ela tá balela porque você tá pedindo para que ela faça. Nessa fase dos 6 anos, ela já começa a perceber que se ela não fizer aquilo que você pede ou que você deseja, ela tem consequência. E a consequência para ela é o abandono, é aquela pessoa que vai embora. Então, nessa fase, ela já começa a deixar um pouco, de ser um pouco menos narcísica, para começar a entender o amor como um símbolo, ou como um amor como algo externo a ela. A partir dos 6 anos, a criança começa a entender o amor concreto, a concretude do amor. Ela começa a perceber que existem outros que são iguais a ela. Ela começa a se apaixonar e amar outras pessoas que são iguais a ela. É aquela fase que ele quer copiar aqueles que admiram, né? Que eu quero ter a mochila igual ao do meu colega, eu quero cortar o cabelo igual ao da minha amiguinha. É o que ele começa a se espelhar mesmo no outro e perceber o outro, alguém diferente dele, e se espelhar. Levando para as fases do psicodrama, essas são as fases em que eu consigo me reconhecer enquanto desejo, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu almejo. A segunda é como eu faço, me percebendo agindo, como que eu faço para conseguir aquilo que eu desejo na minha relação. E a terceira fase é perceber que tem alguém ali além de mim, né? Que tem alguém ali que também deseja, que também anseia, que também eu preciso fazer alguma coisa por ela. A questão do cuidado pelo outro, da necessidade de cuidar do outro igual você deseja ser cuidado, isso só aparece na fase da maturidade, gente, lá depois da adolescência. E a maturidade é bastante subjetiva também, né? É importante dizer aqui, porque eu trouxe esse conceito justamente para fazer uma analogia da forma com a qual a gente se relaciona muitas vezes na fase adulta, e eu não vou falar de uma relação específica, porque ora a gente tem muita maturação, a gente é muito maduro para se relacionar efetivamente com uma pessoa e não é para se relacionar com outra. Então, a evolução e a maturação das nossas relações, ela se destina a cada uma das relações. A gente nunca é imaturo ou maduro na completude, né? É importante a gente se observar na forma que a gente se relaciona nos nossos diversos papéis. Quando a gente fala lá da primeira infância, que é o medo do abandono, mas que ao mesmo tempo somente a vontade de se sentir saciado e de ter os seus desejos atendidos, a gente se relaciona assim também, não se relaciona? A gente também não se relaciona com o medo de perder aquele objeto do nosso desejo, mas em contrapartida, a gente só quer que ele sacie os nossos desejos, que só ele atenda às nossas necessidades? A gente se relaciona assim muitas vezes. Passando para a segunda fase, que é a fase do narcisismo, que eu percebo o outro como alguém diferente de mim, mas que mesmo assim eu uso da manipulação para conseguir aquilo que eu quero e que eu desejo, e um jeito de me sentir satisfeito, que está lá na nossa segunda infância, mas a gente também se relaciona assim hoje em dia na fase adulta, não se relaciona assim? De forma de só querer as nossas necessidades atendidas e manipular o outro para conseguir isso, a gente também se relaciona assim. E a gente também se relaciona de forma a perceber que o outro também precisa de cuidado, também precisa de atenção, também tem seus desejos, também tem as suas necessidades. E é com essa maturidade relacional que a gente se relaciona efetivamente com o outro e deixa de se relacionar apenas com o que a gente deseja. E é essa tal maturidade relacional que a gente busca. E fazer o estudo deste livro é parte deste objetivo, né? Por isso que eu achei importante trazer esse conceito. Por que que esse autor fala tanto da necessidade de manter o tanque do amor do outro abastecido? Né? Por que que a gente tem que manter o tanque do amor do outro abastecido? Porque o outro não dá aquilo que ele não tem. Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Porque a gente não consegue ser feliz se a gente não tem as nossas relações
significativas atendidas de forma saudável, porque a gente não consegue ter energia, vitalidade, força de vontade para dar conta de todas as outras áreas da vida se essa não está satisfeita, se essa não está atendida. E aí, para dar base teórica nisso que eu estou dizendo, eu vou trazer um outro conceito teórico. Se eu estiver enchendo o saco com o conceito teórico, gente, vocês me falam. Mas é porque eu acho importante teorizar para justificar o porquê que esse estudo é importante, né? Não que eu precise convencer vocês de que esse estudo é importante, porque vocês estão aqui espontaneamente e genuinamente, mas é importante eu trazer conceitos teóricos para justificar esse nosso esforço de eu estar aqui falando para vocês e vocês estarem aí me ouvindo. Existe um outro psicólogo humanista chamado Maslow, que provavelmente muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar. A gente estuda Maslow basicamente nas faculdades de administração, marketing e psicologia. Maslow criou uma teoria observando uma tribo. Agora eu acho que era uma tribo indígena, gente, se eu não me engano, que foi retirada do seu habitat natural e passou a viver num outro lugar. Nesse habitat natural, eles caçavam, eles tinham as suas necessidades básicas atendidas. Quando eles foram transferidos para esse outro lugar, eles não tinham mais essas necessidades atendidas e Maslow começou a observar que eles mudaram radicalmente a forma de se portar e a forma de se relacionar, e é com base nessa observação que ele construiu a teoria da pirâmide de Maslow, que é uma teoria que fala das nossas necessidades básicas, das nossas necessidades humanas. Maslow começa na base da pirâmide dizendo que nós precisamos das nossas necessidades fisiológicas atendidas. O que ele quer dizer com as nossas necessidades fisiológicas? Que a gente precisa de sono, alimentação, necessidade fisiológica, sexo. A gente precisa dessas necessidades básicas, necessidades que são voltadas para o corpo e para a saúde atendida. A segunda fase da pirâmide, e Maslow defende que a gente só passa para a próxima, gente, com a anterior atendida. Então, tendo essa necessidade atendida, a gente passa para a próxima, que é a segurança. Na fase da segurança, a segurança diz respeito tanto à segurança física como às seguranças mais complexas. E o que eu quero dizer com seguranças mais complexas? A segurança financeira, a segurança da saúde, a segurança do trabalho. A gente necessita dessa segurança também atendida como segunda nível da nossa pirâmide de necessidades. Passando por essas duas, a gente vai para uma que é o nosso foco de atenção e de estudo aqui, que é as nossas necessidades de relacionamento e afeto. O que Maslow quer dizer com isso? Que todos nós temos a necessidade de sermos aceitos socialmente, de fazermos parte de grupos e de nos sentirmos pertencentes. Nessa fase que a gente sente necessidade de ter amigos, de ter família, de ter carinho, de ter afeto, de ter reconhecimento do outro. É a partir dessa necessidade atendida que a gente pula para a próxima. A próxima necessidade é a necessidade de estima, e aqui inclui estima e autoestima. Mais uma vez lembrando que Maslow diz que a gente só passa para o próximo nível tendo o anterior atendido. Então eu só passo para a fase da necessidade de estima e autoestima se eu tenho relacionamento, amor e afeto atendido. Percebem como isso é importante? Eu só consigo me reconhecer, reconhecer as minhas potencialidades, reconhecer as potencialidades do outro, me respeitar e respeitar o outro a partir do meu tanque abastecido, como diz o nosso livro em questão, As 5 Linguagens do Amor. E a próxima etapa, depois da estima e autoestima, é a autorrealização. A autorrealização diz respeito a respostas mais profundas, que é se sentir realmente fazendo a diferença, é se sentir realmente fazendo algo significativo, é se sentir realmente realizado naquilo que você emprega, seja lá no que for, seja na área profissional, seja na área familiar, seja na área social, seja lá onde for. Essa é a base da nossa pirâmide. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa das anteriores atendidas. Eu trouxe esse conceito para defender uma coisa que eu sempre digo aqui para vocês. Quando eu lancei o coaching de relacionamento, há alguns tempo atrás, eu fiz ele e construí a teoria
e a estrutura do meu trabalho no coaching de relacionamento, justamente porque eu defendo que é a partir da saúde das nossas relações que todo o resto é possível. Todo o resto que eu digo, gente, é criar metas, é objetivar, é ter sonho, é querer evoluir. É a partir da saúde das nossas relações que isso é possível. Quando eu não me sinto amado, quando eu não me sinto afeto direcionado a mim, quando eu não me sinto reconhecido simplesmente por aquilo que eu sou, eu não tenho força e vitalidade para continuar. E é justamente isso que Maslow defende. E por isso que eu achei importante trazer o conceito de Maslow aqui para justificar o que o autor quer dizer. Mantenha o seu tanque do amor cheio. E como que a gente mantém o nosso tanque do amor cheio, gente? Abastecendo o tanque daquele que se relaciona com a gente. Mais uma vez, o velho e bom jargão. A gente não dá ao outro aquilo que a gente não tem. A gente precisa dar ao outro aquilo que ele precisa para receber dele de volta. Óbvio que eu não estou falando aqui de subordinação. Eu estou dizendo aqui de quem dá o primeiro passo. E aí eu volto naquele primeiro conceito que eu disse para vocês de Schopenhauer e de Platão, onde diz que amor e desejo é a mesma coisa. Eu não acho que amor e desejo é a mesma coisa. Se a gente for conceituar o que é desejo, eu até escrevi aqui para não me perder com vocês, o desejo, a sensação de desejo mesmo, ele tem liberações hormonais no nosso cérebro. Uma das liberações de hormônio que o desejo nos dá é a liberação de dopamina. A dopamina, ela gera motivação para a gente ir ao encontro daquilo que a gente quer. Se eu for acreditar pura e simplesmente nos dois conceitos que são apresentados por Schopenhauer e por Platão, nossa, trava-língua, eu não vou acreditar no amor. Porque se amor e desejo é a mesma coisa, a partir do momento que eu tenho o meu desejo atendido, o amor acaba. Apesar de muitas pessoas se comportarem assim. No amor, a gente precisa desvincular desejo e amor. Não é porque eu tenho aquilo que eu desejo perto de mim que ele deixa de ser importante. E é interessante, engraçado estar falando agora sobre isso com vocês. Hoje eu tive um dia bastante corrido de atendimento e é engraçado como às vezes o mesmo tema se repete em várias sessões. E hoje, nas várias sessões que eu realizei e coincidentemente, os clientes que eu atendi hoje, na sua maioria, não foi na totalidade, mas na sua maioria foram pessoas que moram fora do país. Apareceu o tema, o quanto eu me aproximei da minha família afetivamente quando eu deixei de estar próximo dela afetivamente. Eu acho que vai um pouco, fisicamente, perdão. O quanto eu me aproximei afetivamente quando eu deixei de estar próxima fisicamente. Eu acho que vai um pouco ao encontro desse conceito de desejo e amor. Quando a gente tem o nosso desejo atendido, esse desejo e amor é a mesma coisa, eu deixo de amar. Mas eu acho que tem um comportamento humano que justifica isso. Quando a gente tem muito perto aquilo que a gente quer, a gente também deixa de valorizar, que é a famosa lei da escassez, né? A gente valoriza aquilo que está escasso, aquilo que a gente não tem sempre. Mas o que eu concordo com esse conceito de desejo versus amor, ou desejo igual amor, é que precisa ter desejo para se manter a chama do amor acesa, vamos dizer assim. Para que eu tenha força, vitalidade, disposição, energia e para que eu consiga manter o meu esforço de conseguir fazer o outro se sentir amado, eu preciso ter desejo de permanecer com ele. Eu preciso incluí-lo nos meus desejos. Eu preciso, quando eu desejo alguma coisa, que seja uma viagem, que seja um objetivo de vida, que seja ter um filho, que seja lá o que for, gente, da coisa mais simples à coisa mais complexa. Se ele não estiver incluso nos meus desejos, eu não vou ter energia, força e disposição para amá-lo. Porque como a gente disse lá no estudo anterior, no capítulo anterior, amor exige esforço. Para a gente manter o amor aceso exige esforço. E para eu ter esforço, para eu me sentir motivado a continuar me esforçando, eu preciso desejar. Uma pessoa me mandou aqui recentemente uma pergunta. A pergunta era assim: Eliana, como a gente sabe que o amor acaba? É difícil responder essa pergunta, justamente porque o amor é subjetivo. Mas eu acho que se tivesse
uma dica ou uma orientação, uma proposta de reflexão para essa pessoa? Você inclui ela nos seus sonhos e nos seus desejos? Se você não inclui, então é porque eu acho que o amor já acabou. Bom, trouxe todos esses conceitos para vocês a respeito de amor e tem diversos, tem outros tantos que eu anotei aqui, mas eu não vou deixar a nossa live extremamente comprida. Mas só para defender a tese e o que o Gary Chapman defende no livro, que é o porquê que é importante manter o nosso tanque do amor abastecido. Por que é importante a gente manter o tanque do amor do outro abastecido? Porque essa é uma das bases da nossa pirâmide motivacional. Essa é uma das bases das nossas necessidades. É a partir dela atendida que a gente tem força, energia, vitalidade e todo o resto para dar conta de tudo que a gente deseja e quer na nossa vida, para chegar na tão almejada autorrealização. Tem um trecho do livro que eu acho interessante dizer aqui para vocês, que eu grifei. Bem lá no iniciozinho, ele tá falando um pouco de amor, ele defendendo o conceito do amor, e ele diz assim: por amor, subimos montanhas, cruzamos mares, atravessamos desertos e suportamos dificuldades indivisíveis. Sem amor, as montanhas se tornam inacessíveis, as marés intransponíveis, os desertos insuportáveis e as dificuldades passam a ser a sina da nossa vida. Quando a gente não reconhece, quando a gente não tem o nosso tanque do amor abastecido, gente, tudo é um grande esforço e um grande sacrifício. Quando a gente tem o nosso tanque do amor abastecido, tudo flui. E fazer pelo outro, mesmo que aquilo não seja natural e espontâneo, e quando eu trago a palavra aqui espontâneo, eu não estou dizendo espontâneo de ser conservado, mas espontâneo de não ser, não fazer parte da minha personalidade. Mas se eu tenho de volta, eu faço pelo outro. É a tal da maturidade relacional, é cuidar do outro como eu quero que ele cuide de mim, não do mesmo jeito, mas provocando a mesma sensação. E é dessa forma e com aquele trechinho final do livro que eu quero terminar a nossa live de hoje. Lá no finalzinho, toda vez que ele termina um capítulo, ele deixa uma advertência. E nesse capítulo ele fala o seguinte: entender as 5 linguagens do amor é aprender a falar a linguagem do amor primária do seu cônjuge, pode afetar radicalmente o comportamento dele. As pessoas se comportam de maneiras diferentes quando o seu tanque do amor emocional está cheio. Aqui ele também baliza e teoriza uma coisa que eu digo sempre para quem começa, por exemplo, um coach de relacionamento comigo. Quando as pessoas começam um coach de relacionamento, elas me perguntam assim: Eliana, como que a minha relação vai mudar se só eu que estou aqui? Se só eu que estou buscando desenvolvimento, se só eu que estou buscando autoconhecimento e mudança de comportamento? E eu digo para elas: quando você muda, o outro não tem outra alternativa a não ser mudar também. Então, quando você começa a abastecer o tanque do amor do outro, gente, quando ele está abastecido, quando ele se sente amado e abastecido afetivamente, ele se comporta também de forma diferente. Ele não vai se comportar só de forma diferente com você, ele vai se comportar de forma diferente com ele, com a autoestima dele, com o que ele deseja para a vida dele. Amar é querer bem ao outro, acima de tudo. Então, abastecer o tanque do amor do outro é fazer por ele, além de fazer por si mesmo. E aí ele termina com a seguinte reflexão: em algum momento você fez algo porque tinha boas intenções? Ou seja, motivado pelo amor? Se sim, o que aconteceu? Eu gostaria que vocês dividissem essa reflexão aqui comigo. Lembre-se de um momento em que você foi motivado pura e simplesmente pelo amor genuíno e tentem se recordar da consequência, da resposta que vocês obtiveram com esse comportamento. Provavelmente foi uma resposta extremamente satisfatória. Quando a gente joga para o outro coisas boas, a gente não tem como receber coisas que não são boas, não é verdade? Bom, vou tentar dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Me mandem joinha, me mandem coraçãozinho se vocês gostaram do conteúdo. Como eu ainda tô com a visão um pouco turva, gente, pode ser que eu não consiga ler todos os comentários, mas como eu combinei, eu volto aqui ao longo da semana para responder aqueles que eu não consegui responder aqui, tá bem? Vamos lá, deixa eu ver.
Ô, Ana, obrigada. Estou adorando essa teoria. Obrigada, Ana. Beijo grande pra você. Que bom que tá sendo bom. Pergunta, gente. Camila, verdade. É verdade mesmo, sem relações boas nada vai pra frente. Eu tenho essa mesma percepção. É isso que norteia o meu trabalho, Camila. É defender que é a partir das nossas relações que tudo se constrói. Ela é a base, as relações são a base da nossa vida. Se a gente não tem relações satisfatórias, tudo que vem em cima pode desmoronar num sopro. Afinal de contas, a gente precisa de amor pra viver. Camila, você também perguntou aqui. Eu estou muito em dúvida. Qual é a minha linguagem? Se é qualidade de tempo ou de crítica? É isso, Camila? Bom, a gente vai chegar lá. A gente vai falar de cada uma das linguagens do amor e eu vou trazer aqui conceitos para ajudar a gente, a cada um de vocês, a identificar a de vocês e das pessoas com as quais você se relaciona. Vou deixar salvo, sim, vou deixar salvo por 24 horas e também vou subir para o YouTube. Eu não consegui subir ainda o primeiro vídeo, mas até o fim dessa semana eu subo os dois. Aí comunico aqui vocês, tá bem? É muito difícil abastecer o outro sem correr o risco de parecer pegajosa. Se você conseguir identificar qual é a linguagem dele, né, ou da pessoa com a qual você se relaciona, provavelmente você não vai ser pegajosa, porque você vai falar a língua que é importante para ele. Geralmente a gente tem essa sensação, gente, de estar sendo inadequado no que a gente faz pelo outro, quando a gente está fazendo por ele o que a gente gostaria que fizessem pela gente, né? Por exemplo, se a minha linguagem do amor é contato físico e eu usar isso como premissa para todo mundo que eu me relaciono, provavelmente vai ter gente que vai me achar pegajosa, chata, invasiva, porque não é essa a linguagem que ele fala. Então, se você conseguir identificar de que forma ele se sente amado, provavelmente você não vai se sentir pegajosa. Bom, gente, vou dar uma repassada aqui em tudo que vocês deixaram como comentário. Venham ao longo da semana responder se tiver algo que não foi atendido com a explicação da live. Me mandem comentários, me mandem sugestões, me mandem feedback do que vocês estão achando, que é através do feedback de vocês que eu melhoro, que a gente consegue melhorar a qualidade do que vem aqui, expor e dividir com vocês, enquanto teoria, enquanto vivência, enquanto experiência, porque afinal de contas, aqui o meu objetivo é senso de contribuição e aprendizado conjunto. Então, mais uma vez, muito obrigada para vocês que me acompanharam por aqui, muito obrigado por vocês que estão vendo a reprise, aguardo feedbacks e semana que vem a gente faz o estudo do terceiro capítulo, que é a paixão. Eu ia fazer o estudo desse capítulo hoje em conjunto com o segundo, mas a paixão, acho que tem tanta coisa pra gente falar a respeito que eu não quis deixar a live longa. Então, semana que vem, terça-feira, no nosso dia oficial, às 20 horas, eu tô aqui junto com todos vocês pra gente falar sobre paixão. E os apaixonados que me acompanhem. Beijo grande, gente, boa noite e vamos nos vendo ao longo da semana.